Eu estou muito feliz porque acabei de lançar essa linda coleção Encanto de Menina. E aqui no meu canal do YouTube estou disponibilizando gratuitamente tutorial ensinando a fazer todas essas peças. Na descrição desse vídeo estou disponibilizando um portfólio de fotos de todas as peças para você utilizar na divulgação dos seus produtos. Quer adquirir meus painéis? Na descrição do vídeo já deixei onde você pode comprar. Ah, não esquece, se for comprar no site da Personal Art, você pode utilizar meu cupom de desconto PROFICARI. Você também pode comprar na Catelier Composé, através do site ou diretamente no WhatsApp com as meninas. Como já falei, todos os links estão na descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa linda mochila. Então, aqui você vai aprender a fazer a colocação de vivo, a fazer esse lindo canal de zíper e colocar essa alça de mão que fica incrível a sua peça. Um detalhe aqui, quando você for cortar o painel, que é este daqui, você vai cortar todos os cortes no risco. E aqui, nessa parte do floral aqui, que é o fole, eu deixo a dica para vocês, então, para vocês cortarem 2 centímetros aqui dessa tirinha aqui, no floral, que é para fazer este detalhe aqui da alça, tá ok? Então, todo esse comprimento aqui você vai tirar 2 centímetros. Depois você vai cortar 4 centímetros e vai sobrar 6 centímetros. 4 centímetros vai ser essa parte do fole e 6 centímetros essa outra parte do fole. Você vai costurar esse detalhe na alça de mão. E aí, você vai ver que o pedacinho que sobrar, você pode utilizar depois para fazer outras peças com esse detalhe que fica incrível. Então, só lembrando que quando você for fazer, você tira esses 2 centímetros para fazer esse detalhe. Caso você não queira, tudo bem. É só cortar ao meio e posicionar o zíper exatamente no meio. Mas isso eu explico aqui no vídeo. Então, hoje vamos fazer a mochilinha da Encanto de Menina. Essa daqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Mas vocês fiquem à vontade também pra fazer do jeitinho que vocês quiserem, né? Inventar, enfim, usar o painel da melhor forma como vocês acharem aí no ateliê de vocês. Eu vou mostrar pra vocês no painel, a gente tem o... Me dá um painel inteiro ali pra me mostrar? A gente tem o corte do fole. No caso aqui da mochilinha, como que eu fiz, tá? Eu cortei o fole, vocês vão ver que tem a parte do fole de baixo aqui, que é o poazinho, tá? Então, vocês vão cortar do jeitinho que tá. E a parte aqui do estampadinho do fole, ele tá numa medida de... Já vou mostrar pra vocês. Me alcança também uma fita, por favor. Acho que aí em cima da mesa deve ter, né? Ó, aqui então o fole do fundo, tá? No poá. E esse daqui é o fole do zíper, tá ok? Ou pode ser ao contrário, se você preferir, né? Mas eu preferi colocar o poá no fundo e aqui no zíper. Então, o que eu fiz aqui? Esse fole aqui, ele tem 12 centímetros, tá? Aqui de largura, 12 centímetros. O que eu fiz? Eu cortei 6 centímetros, tá? E 4 centímetros. Então, ó, essa parte aqui tem 6 centímetros e aqui 4 centímetros. Cortei um de 6 e um de 4. Ainda sobrou 2 centímetros. Então, eu tirei uma faixinha de 2 centímetros para fazer esse detalhe aqui, tá ok? Então, toda essa parte aqui eu tirei 2 centímetros. E aí, eu peguei esse pedacinho de 2 centímetros e costurei todo numa alça chique para ficar esse detalhe aí. Aí, o que eu fiz? Eu cortei desse pedaço aqui, né? Eu cortei para fazer esta alça da necessaire e para fazer essa daqui que vai ser a minha alcinha de mão da mochila, tá? Você pode fazer como eu fiz ou você pode usar toda
a parte aqui e deixar aqui mais largo, tá? Daí o que você vai fazer? Você só vai cortar aqui ao meio e vai colocar o zíper no meio, ok? Então, fica a critério, né, de vocês querer fazer assim como eu fiz ou não, tá? Aí vocês vão, aqui embaixo, vocês não vão cortar esse moldezinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês no processo como que eu fiz, porque aqui ficou um pouquinho mais estreitinho que essa parte do fundo. Mas aí, conforme a gente for fazer aqui depois o fole, eu vou explicar pra vocês como que eu afunilei aqui pra ficar mais fininho. Eu acho que dá uma impressão bem bonita, fica bem bonito, porque ela fica mais larguinha embaixo e mais fininha em cima. Acho que fica bem legal. E aí a gente acaba fazendo esse detalhe que fica também muito charmoso, tá ok? Então, só queria deixar claro pra vocês ali que eu usei esse pedacinho aqui do fole para vocês também poderem usar aí, caso seja da vontade de vocês, tá? Vamos começar então com a parte da frente e das costas da mochilinha, tá? Então vocês vão cortar conforme o molde, ó, conforme o moldezinho aí o painel, né? Cortou o painel, vocês vão cortar um estruturador. Eu usei estruturador número 3, tá? De 3 milímetros. O estruturador com cola da Personal Art, que tem aquela, né, colinha, maravilhoso. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá em cima do estruturador, vão riscar e depois vocês vão diminuir todo ele 1,5 centímetro. Então perceba que, ó, está menor, né? Toda a volta 1,5 centímetro. Então já vou colar o meu aqui. Toda a volta 1,5 centímetro, ó, menor, tá? Então fica sobrando. E aqui no do fundo é a mesma coisa, tá? 1,5 centímetro menor. Vocês já podem tirar essa modelagem também num papel já menor, que depois fica mais fácil para produzir. Então, ó, tá? Menor, ok? Aí vocês vão cortar um forrinho, né, de bagum. Perceba que o forrinho de bagum também eu corto um quadrado, olha. Eu não corto certinho no molde. Eu gosto de cortar sempre um pouquinho maior, ó, e um quadrado. Porque daí a gente vem aqui na máquina, ó, faz uma costurinha, posiciona ele em cima e faz uma costurinha de segurança. O que acontece? Não fica faltando material, porque às vezes a gente corta igual e aí tu vem pra máquina fazer a costura, ele fica sobrando ou faltando material. Se sobrar tá ótimo, né? O problema é quando falta. Então, ó, eu venho, eu faço uma costurinha de segurança, fica bem fácil de a gente fazer. Gasta um pouquinho mais de material no forro, no caso, gasta, mas nada, né, tão significativo assim. Ó, assim. E aí aqui também fica perfeitinho, não fica enrugado nem nada. Aí você vem e refila toda a volta aqui. Ó, prontinho. E a parte da frente, ó, já tá prontinha com forrinho, só a gente colocar o vivo, tá? Essa mochilinha pode ser feita com ou sem o vivo, mas, né, pra ela ficar assim toda pimposa, graciosa, lindérrima, eu prefiro colocar o vivo. A estrutura dela também fica melhor, né? Aí aqui a parte de trás, ó, a gente, antes de colocar o forrinho, o bagum, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as alças da mochilinha. Ó, aqui eu coloquei desta forma. Então aqui vocês vão ver que no painel tem uma marcaçãozinha aqui, que é onde vai essa alça. Ó, você vai cortar uma alça que faz aí, que tem a mesma largura aí da mochila, né? Ó, aqui. E você vai posicionar, a minha marcação tá aqui, ó. Você vai posicionar embaixo da marcação e embaixo da marcação do lado de cá.
Me alcança a fita dupla face, por favor? E aí você vai cortar 2 alças na medida de... Depende, se você vai fazer para uma criança pequena, 1 metro cada ladinho tá bom, tá? Então, no caso, 2 metros, divide ao meio. Se for para uma criança um pouquinho maior, 1,20. Eu gosto de deixar sempre 1,20, 1,30, porque se é uma pessoa maior, né, mais alta, fica pequena, tá? Então, 1,20 é bom. Eu vou passar aqui a fitinha dupla face nessa alça que a gente vai colocar aqui, ó. Então, já vou posicionar aqui a minha. Então, gente, ó, 2 alças de 1,20, tá? Pra gente fazer essa parte aí da alça que vai nas costas. Aqui eu vou colocar, então, embaixo da marcação que tem aí, tá? Ó, assim, tá? E aí, aqui, ó, vocês vão medir uns 2 dedinhos para posicionar essa alça. Deixa eu posicionar aqui, que daí eu mostro para vocês aonde ficou a minha. Você quer medir, se você quer, né, do jeito que você achar melhor, ok? Deixa eu marcar aqui. Ó, eu coloquei 2 centímetros da beiradinha pra dentro. Só posiciona as duas do mesmo jeito, né? Na mesma altura, no caso, né? Deixa eu virar essa daqui. Ó, deixei aqui, ó, 2 centímetros e posicionei a alça na parte de cima, tá, gente? Ó, assim, assim, ok? Aí a gente vai passar uma costurinha em cima e embaixo. Com o estruturador atrás, tá? Porque o estruturador, ele vai dar o reforço para essa alça. Pronto. Então, a gente acabou ali de costurar. Você vai pegar, ó, um pedacinho de alça chique. Aqui temos 9 centímetros, tá? Então, 2, né? 2 cortes. 2 meia argola. Vai enlaçar aí na meia argola. E vai costurar aqui embaixo, onde a gente tem também a marcação, ó. Tá aqui a marcação, ó. Então, você pode costurar bem aí no meio da marcação, assim retinho, ou assim na diagonal. Eu gosto de fazer assim na diagonal, porque eu acho que aqui depois, quando a gente colocar o regulador, ele enlaça melhor. Então, eu coloco nessa posição aqui. Vou costurar aqui um ladinho. Bem no meinho ali da marcação. Não precisa ser uma costura assim tão firme, é só pra posicionar ele ali. Depois, quando a gente costurar no forro, a gente passa de novo a costura, né? Ali. E do outro lado, então, da mesma forma, ó. Boto o regulador. E posiciono aqui na marcação.
E aí eu gosto sempre, ó, de dar uma dobradinha e conferir se eles ficaram no mesmo lugar. Então assim, ó, meio que na diagonal, ó, a meia argola apontando pra cima, tá ok? Feito isso, a gente pode colocar o regulador. Então, ó, pega a alça aqui, você vai enlaçar ela aqui nessa ferragem que tem no meio do regulador, né? Deixa assim, ó, uma argolinha, passa lá, ó, de frente para trás, tá? Passa na meia argola e volta aqui no regulador, ó. Enlaça no regulador, pelo lado, você vai subir pelo lado esquerdo e descer pelo lado direito da ferragem. Tá? Feito isso, você vai aqui dentro, ó, pegar essa pontinha aqui, dar uma dobradinha e você costura nessa parte da alça embaixo, ó. A gente vai costurar nessa parte de baixo, não na parte de cima, que é para poder o regulador depois correr, né? Deixa eu me ajeitar aqui na máquina para fazer essa costura bonitinha. E aí essa costura, gente, bem reforçadinha, com retrocesso, início e fim, para não desmanchar. Depois eu vou queimar os fiozinhos aqui com isqueiro, daí fica bem firme, ó. E aí aqui em cima, ó, ela fica, você consegue puxar ela e regular, tá ok? Mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. Isso pode ser feito nesse momento ou depois que você finalizar a mochila também você pode fazer, né? Passa na meia argola e voltamos. A alça tá toda enroladinha, que ela vem enrolada, né, no rolo. E aí ela fica enrolando. Enlaça no regulador. Dá uma dobradinha lá. E faz a costura na parte de baixo. Pronto. Feito esse aqui também, os dois ladinhos, ó. Tá prontinha aqui a posição das alças, a gente agora só vai colocar, então, isso aqui no forrinho. Então, ó, o forrinho lá que eu cortei um pouquinho maior, posiciono em cima, o lado sempre certo, tá? Já, bagum, ó, pro lado aqui da mesa e o direito aqui pra cima. Sempre deixo o bagum embaixo, tá, gente? O sintético em cima. Vou passar uma costura de segurança toda a volta. O meu estruturador já tá ali posto, né? Porque eu costurei ele junto com as alças, já fazendo o reforço das minhas alças. Pronto, vou refilar, tirar o excesso. Aqui eu deixei bem grandinho esse forrinho, não precisa ser tão grande, tá? Aqui nas alças também eu já corto o excesso dela. Então, tá prontinha a parte de trás. Então, agora só falta colocar o vivo.
Então a gente já vai passar aqui o vivo. Camila, tu pode pegar pra mim uma mimosa, que nem eu botei lá, ó, aquela rosinha lá, um pedacinho, não precisa ser muito grande. Vamos colocar aqui então o vivo nessa parte de trás. Aqui embaixo, ó, gente, a gente tem a marcação do meio também. Então, no painel tem, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, esse corte aqui é este aqui, que é pra gente fazer o acabamento do vivo, tá? Então, ó, vocês vão usar ele agora pra colocar o vivo. Então, ó, direito do material com direito aqui do sintético, posiciona bem no meio e o vivo, tô usando o vivo espaguete mesmo, o plástico, né? Ó, esse daqui, tá? Então, bem no meiozinho, o espaguete bem no meio desse acabamento aqui, ó, bem assim, ó, bem no meio, tá? Então, ó, meio e meio. A parte arredondada do vivo fica pro lado de dentro da mochila e a parte mais fininha pro lado de fora, né? E aí, ó, você vai alinhando e costurando aí. Pra quem tem máquina doméstica também, né? Você vai colocar o calcador para vivo. Pra quem tem máquina industrial reta, você pode colocar o calcador para vivo ou aquele bem fininho de zíper, que é bem bom também. Até prefiro mais do que aquele calcador para vivo. Ó, chegou aqui onde você iniciou, você vai encostar o espaguete, o vivo, bem naquele que você iniciou e corta. Aí você vai pegar essa tirinha aqui, ó, que a gente tá fazendo o acabamento, passa ela aqui por cima do vivo pra tapar e passa a costura. Vou mostrar pra vocês aí de pertinho, ó. Fica o acabamento aqui embaixo, ó, bem bonitinho, tá? Passou o vivo toda a volta, deixa de ladinho, vamos pegar a parte da frente lá, que a gente já colocou o forrinho, né? E vamos passar o vivo aqui também. Aí aqui, gente, eu vou fazer, ó, eu vou colocar um pedacinho de fita mimosa, ó, é uma fitinha mimosa, ó, vou dobrar ao meio. E eu vou colocar aqui assim, ó, bem aqui na voltinha aqui, ó, da mochilinha. Que é pra quê? Pra depois a gente colocar um chaveirinho, um pingente, né? Qualquer que você queira usar aí. Deixa eu fazer aqui igual as outras. Vai ficar diferente. Ó, gente, ali, tá vendo que eu deixei bem curtinho, né? Pra não ficar um negócio muito grande também ali pendurado, né? Aí, ó, vou iniciar lá de baixo, então, com o meu retalhinho, né? Posiciono bem no meio, o vivo bem no meio desse retalhinho também. E começo a costura. Passa o retalhinho ali em cima do vivo.
E prontinho, ó. Aqui eu já vou cortar também esse excesso aqui da fita, não precisava de uma fita tão grande, né? Ó, e fica assim, então. Aqui, ó, depois a gente pode botar o chaveirinho. Então, a gente já tem a parte da frente e a parte de trás. Agora, nós vamos começar a preparar os foles, então. Então, gente, vamos preparar agora o fole do canal do zíper, tá? Onde vai o zíper. Então, ó, vocês têm o corte. Deixa eu pegar aqui tudo pra vocês. Ó, o corte de 4 centímetros, que foi o que eu disse pra vocês que eu cortei, né? Aquele corte de 12, eu cortei, ó, 4 centímetros e 6 centímetros. Aqueles dois eu usei pra fazer o detalhe. Se você não for fazer o detalhe, quer usar todo esse fole, você vai pegar esse corte de 12 centímetros e vai cortar ao meio, tá? Ou da forma, né, que você quiser aí fazer a sua, tá? Aqui, então, a gente vai pegar o corte. Os dois cortes de 4 e de 6, você precisa cortar o forrinho no mesmo tamanho, tá ok? Não é que nem lá na frente e costas da mochila que a gente corta maior. Aqui você vai cortar do mesmo tamanho, tá ok? Cortou os dois, a gente vai pegar essa medida maior, que é a de 6 centímetros, tá? Você vai cortar também o estruturador, o mesmo que a gente tá usando na frente e nas costas, de 3 milímetros. Para esse de 4 centímetros, você vai cortar 1,5, a largura de 1,5, tá? Para esse. E para esse daqui, você vai cortar a medida de 3 centímetros, tá? Então, ó, ele tem 6 de largura, você corta o estruturador de 3. Aqui tem 4, você vai cortar o estruturador de 1,5. Sempre deixando uma pontinha aqui, ó, no início, sobrando, tá? Então, ó, a gente vai pegar aqui o estruturador, já vai colar aqui nesse de 6, ó, bem no meio. Ó, assim, fica sobrando dos dois lados e aqui embaixo e em cima também, tá ok? Fez isso, ó, vamos marcar aqui o meio, tá? Vou marcar aqui o meio, fazer um risquinho aqui, marquei o meio. Ele tem 6 de largura, tá? Então, a gente vai colocar essa alcinha de mão aqui. Se ele tem 6 de largura, a minha alça de mão, ela tem 3. 6 menos 3... 6 menos 3 fica 3. Então, 3 dividido por 2 para os dois lados é 1,5. Então, a gente vai marcar, ó, do meio para fora 5 centímetros. Deixa eu marcar aqui no meu, 5 centímetros. E do meio para o outro lado, 5 centímetros também. O que eu fiz? Ó, aqui é o meio, tá? Então, ó, daqui pra cá 5 centímetros, daqui pra cá 5 centímetros. Aqui, ó, eu deixei daqui até aqui 1,5 e daqui até aqui 1,5. Por quê? Essa medida é 6 e a medida da minha alça é 3. 6 menos 3 é 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, 1,5 aqui, 1,5 aqui. Pra que a minha alça entre ali e fique bem no meio, ok? Então, eu fiz a linha aqui, ó, e eu vou cortar aqui. Me alcança um desmanchador de costura. Ali, ó, branquinho aí, ó, no potinho. Isso. Aí, eu vou cortar aqui bem certinho, ó. Eu uso ou um descostura... Ó, eu não vou cortar o estruturador, tá? Só apenas o sintético.
Você pode usar um descosturador que esteja bem afiadinho para você fazer esse corte, ó. Fiz aqui, ó, tá? Ou um estilete. Aí você vai na tábua de corte e corta com o estilete, pode ser também. Pronto. Feito isso, ó, cortei os dois ladinhos, eu vou pegar, sem aqui o estruturador, ó, vou pegar a minha alça de mão, enfio aqui de um lado, enfio aqui do outro. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar o estruturador. Ó, cuidem pra aqui, ó, o estruturador ele fica bem retinho, tá? Acho que aqui eu posso tirar um pouquinho ela pra fora. Aí aqui você vai arrumar a medida que você gosta, tá? Se você quer ela mais pra fora, mais pra dentro. Ó, eu vou deixar a minha assim, que depois ela dá uma voltinha aqui, assim. Aí você vai passar aqui, ó, uma costurinha. Aí agora sim, você costura pegando o estruturador, para poder te dar ali um reforço. Essa costura é bem na beiradinha ali do corte. E aqui do outro lado. Prontinho. Aí feito isso, você vai... Eu, além de costurar, eu gosto de colocar um rebite aqui, bem onde a alça tá aqui dentro, né? Vou botar um rebitezinho pra dar mais uma reforçada. Tu bota pra mim, Camila? Então, olha mais ou menos ali onde eu botei a outra. Enquanto a Camila coloca pra gente, a gente vai preparar aqui o outro ladinho do zíper, tá? Vocês vão pegar o zíper, tá? Então, o zíper tem que ter essa medida, que ela é 50 centímetros de zíper. Você vai fazer direito do material aqui pra cima, direito do zíper com direito do sintético, ó, fazendo um sanduíche, né? E o forrinho direito do bagum com direito do sintético. Faz o sanduíche. Faz uma costura aí, um pé de máquina bem caprichadinho. É melhor furar lá, Camila, porque a alça não fura com esse... For furar ali o número 2, tá? Ó, costurei, já vou virar aqui, ó, junto o forrinho com o sintético e vou pespontar
pra assentar essa costura bem bonitinha aí. Pespontei aqui, aí ó, vou vir aqui e já vou colocar esse estruturador. Eu prefiro colocar o estruturador depois, porque ele fica meio levantadinho na hora que a gente costura ali o zíper. Vocês vão ver quando vocês fizerem o outro ladinho. Só que o outro lado a gente precisa ter o estruturador, né, para fazer o reforço da alça. A não ser que você bote a alça depois, mas é mais fácil desta forma. Ó, o estruturador ele vai pertinho aqui da bordinha, tá? Deixando aqui, ó, sem nada pra gente depois poder costurar na mochila, tá? Coloquei ali o estruturador. Vamos pegar aqui, ó, a Camila colocou pra nós os rebites, né? Então, ó, aqui a gente vai colocar o zíper, esse daqui, direito com direito aqui, ó, direito do zíper com direito do sintético e direito do forrinho com direito do sintético. Um pezinho de máquina como a gente fez antes. Passando aqui pela alça é a mesma coisa, tá? Só a alça ela atrapalha um pouquinho ali, mas a gente consegue passar bem tranquilo. Pronto, feito isso, puxa aqui, ó, puxa o forrinho e o sintético e a gente vai fazer o que? Pespontar, como a gente pespontou do outro lado. Pespontar, rebater a costura, cada um às vezes fala de um jeito, né? Olha que fole mais lindo desse zíper, gente. Olha, que coisa mais linda, com a alcinha bem bonitinha. Lindíssimo, né? Vamos colocar aqui o cursor pra gente não esquecer. Você pode colocar ou um ou dois cursores, como você preferir. Eu coloquei dois. Se você colocar dois, sempre você vai passar um de um lado e o outro do outro lado. Pronto, deixa os dois aí juntinho, né?
E aí agora a gente vai fazer o quê? Vai costurar o fole. Eu vou dar uma refiladinha aqui porque ficou um pouquinho de forrinho aqui meu faltando. Mas... E não tem problema, pode refilar se você precisar, porque o fole ele tá sobrando, tá? Eu deixei no painel para sobrar, para que vocês não corram o risco de faltar, tá? Feito isso, a gente vai pegar o fole de baixo, que é esse no poá. Esse no poá também vocês vão cortar no forro igual, tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó, direito do poá com direito aqui do estampadinho, um olhando de frente pro outro. Vocês vão ver, se vocês fizerem o corte do fole igual ao meu, vocês vão ver que esse daqui tá menor que esse daqui. E tudo ok, tá? Vocês vão colocar ele bem no meio, deixando sobrar o mesmo tanto de cada lado, ó. Ó. Assim, ó, bem no meio, sobrando, ó, o mesmo tanto que sobra aqui, tá? Bem ali assim. Vou fazer aqui uma costurinha de segurança. Ó, fiz uma costura de segurança, vou pegar o forrinho de bagum direito com o direito do bagum aqui, ó, fazendo um sanduíche, e agora sim vou fazer uma costura um pé de máquina. Ó, um pezinho de máquina. Você vai abrir aqui, ó, forrinho e o sintético, e vamos fazer aqui uma costura, um pesponto. Vamos rebater essa costura aí. Ó, rebati a costura, tá? Depois aqui, gente, a gente vai refilar, tá? Então, ó, fiz isso. Antes de a gente costurar aqui do outro lado, o que que a gente vai fazer? O que que eu sugiro vocês a fazer? Marcar o meio aqui do fole do zíper, tá? Do zíper. Vou marcar aqui o meio. Marquei o meiozinho. Aí, ó, essa parte aqui que tá sem a alça, tá? Essa da alça vai na parte de trás. Essa parte da frente aqui que tá sem a alça vai na parte da frente. Eu vou posicionar o meio, vou pegar aqui a minha parte da frente, meio com o meio, e vou testar, tá? É chato fazer esse teste? É chato, dá trabalho. Mas assim, é melhor a gente testar antes de fechar esse fole do que costurar todo o fole e sobrar ou faltar, tá? Eu poderia também dar a medida aqui pra vocês do tanto que vocês têm que cortar. Porém, se você fizer com zíper ou... desculpa, zíper não. Se vocês fizerem com vivo ou sem vivo, ele dá diferença, tá? Quando a gente costura sem o vivo, às vezes é mal e mal, mas dá. Às vezes dá diferença a tua costura, enfim. Deixei o fole já maior no painel para não ter esse problema, tá? E aí você vai fazer esse teste. Então sempre testa. A minha dica é, sempre faz o teste, porque assim você não vai correr o risco de sobrar material ou faltar na hora de fechar a mochila, porque não tem coisa mais desagradável do que a gente fechar a peça e aí
ela tá dando diferença, né? Daí dá uma raiva na gente porque tem que desmanchar tudo. O que que acontece, ó? Aqui quando você chegar aqui, ó, na emenda, tá? Você vai passar 1 centímetro, um dedinho. O ideal é você contar 1 centímetro mesmo, tá? Ó, vou passar aqui 1 centímetro e vou fazer uma marcaçãozinha. Ó, eu deixo aqui, ó, pra dentro 1 centímetro e passo aqui 1 centímetro, faz a marcação. Passou, ó, tem 1 centímetro pra cá e tem 1 centímetro pra cá, certo? Tem 1 centímetro um em cima do outro. Não sei se fica bem entendido assim. Faz a marcaçãozinha. Ali a gente vai ter que cortar, tá? O que que vai dar de diferença pra vocês? Por que que eu prefiro que vocês marquem dessa forma? Eu mesma cortei, vocês viram que eu cortei um pedacinho aqui de zíper, né? Então, olha, do meu fole de baixo deu pra cortar, vamos ver aqui, 1 centímetro, 1,75, um pouquinho mais que 1,5 deu pra cortar. Pode ser que pra vocês dê 3 centímetros, porque se você não cortar nada de zíper, né, talvez fique um pouquinho mais pra você cortar. Então, faz o teste, não vai no olho que não é legal. Vou cortar aqui. E vou cortar também o forro, ó. Vou cortar os dois. Eu gosto de cortar no cortador, mas aqui, como eu tô na máquina, né? Agora sim, agora que eu cortei, eu posso pegar aqui, ó, fole direito com direito, puxa aqui do outro lado, forrinho aqui do outro lado, direito do forrinho com direito do forrinho, puxa ali e vamos fazer a costura. Mesma coisa, tá menor, então você centraliza no meio ali desse fole. Vou fazer aqui uma costura de segurança antes. Direito aqui, agora sim vou fazer um pé de malha. Vira, ó, vira tudo ali e rebate aqui a costura que nem a gente fez do outro lado. Dessa forma, você vai depois pra costura ali finalizar, fechar a peça e não vai ter problema nenhum. Vai ser uma beleza, certo? Feito isso, gente, ó, você vai colocar aqui, ó, o folezinho certinho ali, poá com poá, ó, e a gente vai dar uma refiladinha aqui, ó, você vai cortar aqui saindo pra fora. Segura ali tudo bem alinhadinho, ou faz isso no cortador, tá? Ó, aqui do outro lado a mesma coisa. Eu gosto de fazer no cortador, que daí tu pega tudo juntinho. Ó, tá vendo? Fica uma saidinha aqui. Feito isso, a gente só vai costurar aqui prendendo esse forrinho. Opa, prendendo o forrinho não, vamos colocar o estruturador aqui na parte de baixo, ó. Aqui, gente, vocês vão medir e vai tirar 3 centímetros de cada lado, tá? Então, aqui o meu estruturador eu cortei de 8 centímetros, ó, ele fica bem menor, tá? Pra gente deixar a sobrinha aqui, fica mais fácil no fechamento da peça, tá? Então, ó, vou colocar aqui a colinha sempre do ladinho do cola no sintético, tá? A cola. Poderia também ter posto antes, tá? Ali.
Agora sim, com o estruturador, agora eu prendo o forrinho aqui com uma costurinha de segurança toda a volta, dos dois lados. E aí depois é só fechar, só a gente ir para a parte final da mochila. Pronto, ó, prontinho o fole do zíper. E agora, no próximo, a gente só vai, então, colocar na parte da frente, na parte de trás e finalizar ela. Vamos fazer, então, o fechamento dessa mochila, né? Então, a gente tem todas as partes, frente, costas e o fole prontinho. Então, a gente vai começar aqui pela parte da frente, tá? A gente tem aqui a marcação do meio no painel. Mas se você não tiver marcação do meio, você marca, tá? Aqui em cima, ó. Lá embaixo também a gente tem a marcação. E aí a gente marca os meios aqui no fole também, ó. Aqui em cima eu já tenho marcado, vou marcar aqui embaixo. Lá em cima tá marcado. E aí, ó, a gente vai pegar essa parte do fole que não tem a alça, ó. Essa parte que tem a alça vai atrás. Então, essa parte da frente aqui, a mais estreitinha, vai na parte da frente aí da mochila, né? Então, ó, essa partezinha mais estreitinha, direito com o direito, ó, posiciona lá em cima, meio no meio. E aqui embaixo, meio no meio, você pode clipar toda a volta, tá? Se você já tem uma certa habilidade, você pode ir direto pra costura, tá? Como a gente fez o testezinho lá do fole, não vai ter problema. Você vai conseguir fazer sem até clipar, tá? Mas se você se sente mais segura, pode clipar toda a voltinha, né? E ir pra máquina. Eu prefiro fazer assim, sem clipar, pelo fato de os clipes não ficar atrapalhando aqui na hora da costura, tá? O que é importante quando você faz desta forma que eu estou fazendo aqui? É importante que você perceba se aqui embaixo vai passar o meio no meio, tá? O meio casadinho com o meio. Porque daí, se não passar, é porque vai dar problema, né? Então, aí você já para, já resolve. Quando a gente faz a voltinha, ó, que nem agora eu vou fazer a voltinha aqui embaixo, ó, eu já consigo saber se vai casar certinho o meio ali. Se vai passar, né? Ó, perfeito, tá? O meio bem certinho aqui embaixo também. Então não tem erro, eu vou até o final, vai dar bem certinho. Não vai faltar, não vai sobrar. Pra quem é acostumado a fazer só clipando, experimenta fazer desta forma, tá? Mas é claro, né? Depois de ter testado o fole, que nem a gente fez todo o processo aqui antes, tá? Você experimenta fazer, costurar sem clipar. É muito bom, gente. Você fica com mais liberdade aqui para manusear o material. E aí, é claro, né? Sempre cuidar para não ficar nas curvas, puxando mais um lado, menos o outro, né? Para que possa chegar aqui no final sem estar sobrando material. Porque se a gente fica puxando, esticando, o sintético ele tem uma certa elasticidade. Então,
Se você ficar puxando muito, ele vai sobrar ou vai faltar. Ó, já cheguei aqui onde eu iniciei a costura, eu já vou pegar o meu viés boneon, ó, já vou encaixar aqui e já vou fazer o acabamento, sem tirar da máquina. Chega aqui no finalzinho, já corta o viés. Pode ser cortado um pouquinho maior, aí você faz a dobrinha na ponta do viés. Ou você passa assim e dá uma queimadinha na pontinha ali do viés, tá? Eu gosto de fazer a dobrinha. Acho que o acabamento fica bonitinho. Vou selar o fio aqui. Ó, prontinho. Passado o viezinho toda a volta, né? Aí, agora a gente vai pegar e vai colocar a parte de trás, tá? Então, a parte de trás, ó, encaixa ela lá dentro, ó. E aí, a mesma coisa. O meio no meio, deixa eu ver aqui onde é que tá o meu meio. E aí, ó, aqui a gente pode abrir o zíper para ficar mais fácil de a gente pegar aqui o fole, trabalhar aqui com o fole. Eu vou botar aqui na máquina, essa parte aqui é mais ruinzinho de botar na máquina, porque a gente tem toda essa parte agora aqui da mochila já ali, né? Então, mas a dica é que vocês abram o zíper, o canal ali do zíper, abre ele todo, que daí você tem como colocar a mão aqui, ó, e manusear só a parte do fole de trás aqui. Cuida para não costurar nenhuma alça, né? Uma dica importante para quem faz em máquina industrial reta, colocar o calcador de zíper, aquele fininho, nessa hora, ou o de vivo, né? Porque como você tem o vivo da mochila ali, para quem está fazendo com o vivo, para que você chegue a costura bem pertinho lá do roletezinho, né? Para ficar um vivo bem bonito. E se você não colocou vivo, daí ok, é um pé de máquina, né? Que você vai fechar aqui a mochila. Aqui você pode, ó, aqui na curva, dar uma amassadinha aqui para ela não ficar prendendo aqui na máquina. Eu gosto sempre de usar uma alicatezinha assim, ó, com essa pontinha aqui. Que daí você consegue puxar o material bordinha com a bordinha, né?
Aí aqui, ó, fiz a voltinha, eu já vou ver se o meu meio tá casando aqui, ó. Tem que passar o meio no meio aqui embaixo. Se não passar meio com o meio, vai dar problema. E essa parte aqui de baixo, de trás da mochila, geralmente a gente puxa mais aqui, ó, nessa volta aqui. Por quê? Porque aqui é mais largo, né? Tá mais grosso. Então a gente acaba, às vezes, puxando mais. Então é bom ter bastante cuidado nessas curvas de baixo aqui, nessa hora, por esse motivo, tá? Para que você, depois quando chegar no final, não tenha materiais sobrando, porque você puxou muito na curva. Ó, percebam que eu vou ajeitando no final, na curvinha, né? Então sempre bem devagarinho. Com paciência. E aí, ó, a gente já vai percebendo que ela encaixa bem certinho, tá? O segredo é não ficar esticando o fole, tá? Ficar puxando ele. Ele tem que só assentar ali em cima da base da mochila. Aqui eu cheguei já onde eu iniciei. Eu já vou pegar o viés. Já vou encaixar aqui, ó, sem tirar da máquina e já sigo passando o viés. Tem gente que começa a fechar a peça de baixo, né? Vocês viram que eu comecei de cima. É indiferente, tá? É uma questão de costume mesmo. Eu prefiro começar de cima, porque eu gosto que aquela parte da alça de mão ali da mochila fique bem casadinha, né? Fica bem no meiozinho. Então, eu acho que é mais certeiro ali quando a gente começa de cima. Essa mochilinha é bem tranquilinha de a gente virar, vou mostrar pra vocês. Camila, pega o secador ali pra mim, eu já vou virar ela aqui. Passado, viezinho, fechado, ó, tudo bonitinho, né? Aí, pra virar ela, gente, a gente vai usar o secador. Todas as peças que nem aqui, por exemplo, né? Se você puder em todas utilizar, é bom também. Pode utilizar em todas.
Dá uma aquecida, porque o sintético ele dá uma amolecida quando a gente aquece com o secador. E aí não amassa tanto a peça, sabe? Ela fica mais molinha, você não fica amassando tanto ela. Então eu vou aquecer, vou virar antes as bordinhas aqui do canal do zíper. Liga pra mim. Meu secador muito moderno, né? Tem que ligar na tomada pra ele funcionar. Ó, dei uma aquecidinha, né? Vou virar aqui, ó, a parte do canal do zíper. Aquece bem lá o fundo, essa parte aqui, ó. Daí você vai botar a mão lá, ó, pega todo o fundo e puxa. Bem simples. Aquece essa parte do vivo, toda ela, que daí pode desligar. É bom aquecer essa parte aqui do vivo, ó, porque ele é plástico. Então o que que acontece? Ele fica rígido, fica duro, que nem aqui tá frio. Aqui na nossa região tá bem frio, então no inverno ele fica seco, porque é um plástico, né? Então ele seca. E aí você dando essa aquecida no secador, ó, tá vendo que ele tá meio amassadinho aqui? A gente aquece, amolece ele e aí a gente dá o formato pra ela. Então, ó, já tá mais bonito, ó, tá? E aí você arruma toda ela. Ó, tá prontinha, bem linda. Deixa eu arrumar as alcinhas dela aqui atrás. Aqui. Tá virada. Acho que deu. Ó, não ficou linda? Então, essa daqui é a Melody, né? A gente tem as outras dos painéis, então, que você pode adquirir na Catelier Composé ou no site da Personal Art. Vocês podem usar o meu cupom de desconto Proficari. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a gente tem a rosa, que é a Melody, a azul, a Clara, a verdinha, a Liz e a Luna no amarelo. Então, uma coleção lindíssima que vocês podem adquirir as mochilinhas, necessaire e capa de caderno e agenda, que tem os outros vídeos aqui.